Sombra de Reis Barbudos, José J. Veiga. Capítulo 2. Um homem correndo. É curioso como certas coisas vão acontecendo em volta da gente sem a gente perceber, e quando vê, já estão aí firmes e antigas. Depois mudam do mesmo jeito manso. Não me passava pela cabeça que alguém pudesse não gostar de tio Baltazar. Se aparecesse uma pessoa dizendo isso, para mim seria a maior surpresa do mundo, pois eu tive essa surpresa, e aqui em casa mesmo. Primeiro eu pensava que meu pai fosse muito amigo de tio Baltazar. Não notava que quando a mamãe falava no irmão com entusiasmo, meu pai ficava calado ou saía de perto. A bomba estourou na minha cara um dia quando mamãe falava do tio Baltazar na mesa e meu pai tomava café calado. De repente, meu pai empurra a xícara e diz: "Chega, Vi. Já sei que ele é a oitava maravilha." Dizendo isso, meu pai se levantava e saía da sala. "Não sei por que seu pai implica tanto com Baltazar", disse mamãe desapontada. Depois se arrepende e conserta. "Ah, bobagem minha. Seu pai deve estar nervoso por outro motivo." Passei a observar e notei que não havia só implicância da parte de meu pai, mas uma birra mal disfarçada. Agora, de sobreaviso, fui notando outra coisa a mais. Mamãe nunca se abria muito em agrados com tia Dulce. Tio Baltazar fingia que não notava nem a má vontade do meu pai com ele, nem a antipatia de mamãe com a tia Dulce. Eu já tinha me acostumado com as antipatias dos meus pais e adotado umas regras para não agravá-las. Quando de repente a situação muda de água para vinho. Como foi, eu não sei direito. Só sei que houve uma briga no cartório, tio Baltazar discutiu com o escrivão e só não bateu nele porque correu gente para separar. Depois dessa briga, tio Baltazar e meu pai ficaram muito amigos. Formavam uma espécie de corda e caçamba. Até pescaria faziam juntos, meu pai preparando os anzóis. Mamãe ficou feliz com a amizade. Elogiava o tio Baltazar sem constrangimento. Meu pai apoiava e completava. Um dia, ele disse na minha frente que tio Baltazar era um homem de muita fibra e muita visão, esquecido de quando torcia o nariz a tudo quanto a mamãe dizia. Depois, fiquei sabendo que a briga no cartório tinha sido em defesa do meu pai, mas a mudança não beneficiou tia Dulce. Ela continuou discretamente vetada por mamãe. Quando tio Baltazar começou a falar no projeto da companhia, meu pai se mudou para as nuvens. Quem o visse explicando o assunto e rebatendo críticas era capaz de pensar que a ideia era dele. Muitas vezes viu o próprio tio Baltazar jogar água fria no entusiasmo de meu pai e ser contestado com a maior energia. Pelas conversas aqui em casa, fiquei sabendo que a grande dificuldade era o capital, assunto que não interessava o meu pai. Para ele, bastavam entusiasmo e fé. Tio Baltazar concordava, dizia que sem esses dois ingredientes não se podia nem fincar a primeira estaca. Mas perguntava como era que eles iam sustentar a empresa até ela firmar, como iam pagar os empregados, os fornecedores e outras despesas mais que não podiam ser previstas. O dinheiro que ele tinha não chegava a não ser para uma fabriquinha que podia ficar aí murrinhando durante muito tempo, se endividando dia a dia, sem proveito para ninguém. "Dá-se um jeito", repetia meu pai. "O que é preciso é começar. O resto se resolve com entusiasmo e fé." Esse jeito só pode ser dado com capital ou com crédito, que é a mesma coisa. Ouvi tio Baltazar explicar um dia. "Quando tiver capital suficiente ou crédito garantido, começaremos. Antes é arriscado." Mas tio Baltazar não ficava parado esperando o capital cair do céu. Ele escrevia e recebia muitas cartas, e já era apontado na rua como o homem da companhia. E deu também para viajar muito, às vezes para longe, às vezes para perto, sempre levando uma pasta recheada de papéis. Meu pai dizia que ele estava perdendo tempo em viagens e conversas com gente que não entendia um fiapo do assunto, em vez de começar logo com a construção da fábrica. Quando o tio Baltazar viajava, mamãe me mandava fazer companhia à tia Dulce. Eu gostava, porque eles agora moravam numa casa enorme. Lá eu dormia em um quarto com tapete, espelho e cortinas, e roupa de cama ainda cheirando a loja. E toda noite tia Dulce me contava histórias de tio Baltazar e das viagens que eles tinham feito juntos. Tudo provado com fotografias que enchiam uma caixa grandinha de madeira envernizada. Então, começou aquela romaria de gente de fora, uns homens muito prosas no vestir e no falar. Eles se hospedavam no Hotel Síria Líbano por conta de tio Baltazar, tratavam a gente como se fôssemos índios ou matutos, meu pai vivia encrespado com eles por causa disso, e reclamavam dos quartos, da comida, da poeira, como se fossem reis acostumados com o bom e o melhor.
E quando estavam com o tio Baltazar, punham em dúvida os papéis que ele mostrava, faziam perguntas que ele não sabia responder e iam embora sem resolver nada. Tio Baltazar ficava desanimado uns dias. Depois ia reconhecendo que os homens tinham razão. Os planos não estavam amadurecidos. De repente, erguia a crista e começava tudo de novo. Meu pai dizia que o tio Baltazar estava sendo bobo em gastar o pouco do dinheiro do capital com aqueles espertalhões que só vinham aqui para comer de graça e ir embora palitando os dentes e rindo por dentro. Quando eu mesmo já estava achando que os planos de tal companhia nunca iam sair do papel, chegou aquele velhinho simpático e muito educado, Dr. Marcondes. Chegou com o filho num Chevrolet azul novinho e foi sucesso, porque antes a gente aqui só conhecia carro preto. Enquanto o Dr. Marcondes conversava o assunto da companhia com o tio Baltazar, o filho me levava para passear no carro. Em simpatia, o filho era igual ao pai. E mesmo escaldado de tanta decepção com gente de fora, eu gostei logo desse rapaz. Chamava-se Felipe e tinha mania de tirar retrato de tudo. Até casa velha e muro caindo serviam de assunto. Felipe me ensinou a manejar a máquina para eu tirar retrato dele encostado em uma parede velha, em esquina de sobrados, no portal de pedra da igreja, debruçado na ponte olhando para baixo, nadando no rio, pescando, e quando íamos passear no campo, Felipe queria saber o nome das árvores, de flores, de pássaros, de todo bicho que aparecesse. Até besourinho sem importância interessava. Felipe falava engraçado. Para ele o que era bom demais era ímpar, o que era ruim era abominável, o feio era hediondo, o bonito era refinado. Essas palavras que a gente só encontra em livro de escritor importante. Em pouco tempo, a meninada aqui estava falando como ele. As pessoas mais velhas achavam graça e diziam que antes de aprender isso do que outras coisas. Enquanto o Dr. Marcondes estava aqui, tio Baltazar quase não tinha tempo de nos visitar. Quando aparecia, era correndo, só para dizer bom dia ou boa tarde. Nem esperava um café, não podia deixar o Dr. Marcondes esperando. Meu pai aproveitava essas rápidas visitas para recomendar esperteza e lembrar que, quanto mais simpáticos são esses homens de fora, mais perigosos, como se ele soubesse tudo sobre negócios e tio Baltazar não soubesse nada. Quando o Dr. Marcondes finalmente disse que precisava voltar para consultar seus sócios, tio Baltazar organizou um bota fora, como nunca tínhamos visto. Contratou todos os carros da cidade, até caminhões enfeitados entraram na caravana. Na hora da despedida na encruzilhada, Felipe tirou a máquina de retrato do ombro dele e pendurou no meu. Eu fiquei sem ação, querendo não aceitar. Ele disse que não precisava dela, porque ia ganhar um aparelho de filmar, coisa ímpar e refinada. Já tinha até escolhido o modelo num catálogo. Amigo ímpar, aquele Felipe. O assunto entrou novamente no marasmo. Tio Baltazar queixou-se de muito cansaço e foi passar as férias com tia Dulce na fazenda de um amigo, na mata canastra, e parecia que não voltavam mais. Meu pai já dizia que tio Baltazar tinha sido engambelado outra vez e que era bem feito para ele deixar de ser ingênuo. Seria possível que o Dr. Marcondes e o filho tão simpático não passavam mesmo de dois aproveitadores sem escrúpulos? Mas e a máquina de retrato dada sem eu pedir? E o pedido de Dr. Marcondes a tio Baltazar? Quero que o senhor descubra para mim um sítio aqui perto, com bastantes jabuticabeiras, para descansar uns 2 ou 3 meses durante o ano. Não aguento mais a vida de cidade grande. Não passava de encenação? Eu estava ficando tão decepcionado que até evitava pegar na máquina de retrato para não me lembrar de Felipe nem do pai. De repente, tudo acontecendo concatenado. Primeiro chegou o tio Baltazar, gordo e corado, contando histórias de caçadas e banhos de cachoeira, dizendo que tinha remoçado uns 10 anos. Depois foram chegando uns homens mandados por Dr. Marcondes e foi aquela correria para baixo e para cima, reuniões todos os dias. Tio Baltazar e meu pai sem tempo nem para comer, telegramas para cá e para lá, caminhões entregando carregados, todo mundo na maior animação. Anos depois, na minha contagem, e apenas 21 meses nos assentamentos de tio Baltazar, a fábrica ficou pronta. A inauguração foi o momento mais importante de nossa vida até hoje. Nunca vi tanta alegria concentrada, e acho que nunca mais verei se ficar aqui. Temos uma fotografia grande da inauguração, tirada por um fotógrafo da comitiva de Dr. Marcondes. Todo mundo em pé numa plataforma armada no pátio. Mamãe e tia Dulce estão na primeira fila, as duas de chapéu e luvas. Tia Dulce de braço com o Dr. Marcondes e tio Baltazar. Mamãe de braço com a manga vazia de tio Baltazar e comigo. Meu pai ficou no último lugar, na ponta direita da fila, porque chegou atrasado e não quis desmanchar a arrumação. E mal
o fotógrafo bateu a chapa, ele saiu correndo para continuar com as providências que faltavam para a festa. Meu pai vivia correndo aqueles dias. Se ele soubesse para onde estava correndo, teria moderado o passo.